Boa tarde a todos. Estamos iniciando a nossa 39ª reunião ordinária da Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. E já vamos, antes de mais nada, quero justificar aqui a ausência do vereador Antônio Manuel. E vamos já direto para a pauta de hoje. Fabiola, por gentileza. Tá. Não, tá, vamos primeiro, então, para o 15, porque o 14... Isso, é perfeito. Então, PLC 15, vamos fazer... Presidente, questão de ordem. Todos esses projetos aqui não caberia, a gente está ouvindo da parte deles também, essa questão? Porque, poxa, nós estamos tratando a mesma coisa. Zoneamento. Eu vejo Mas conhecer já esses projetos também, né? Não, tudo bem. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, enquanto eles não falam no todo, eu acho que nós temos que segurar, ou então vamos segurar de vista disso aqui até que todos possam se manifestar. Posso falar? Opa, está com a palavra. Eu concordo em partes com o vereador Kaminski, porque tem alguns projetos que são mudanças pequenas de zona residencial 1 para zona residencial 2 e tudo mais. E esses eu, sinceramente, não tenho nenhuma óbice em relação a deixar tramitar ou ir para plenário ou fazer a alteração necessária. Até tem um ali que é zona industrial 1 para zona industrial 2, que já tem investimentos e tudo mais. Então, o 15, o 16 e o 17, eu sinceramente não vejo problema. O 14, que é a nossa grande dúvida, que é aquele que transforma de zona de conservação da biodiversidade para zona residencial, que, inclusive, vai ser alvo hoje na sessão plenária, amanhã na sessão plenária de debate, uma alteração desse tipo também, que foi a da Mina Brasil em específico. A ausência hoje do presidente do Conselho de Desenvolvimento Municipal enseja nós ou talvez fazer um novo convite ou então fazer uma convocação. Né? Mas convocação, acredito que seja só para agente político, né? A gente não pode fazer para comissionado. Mas eu acho que nós temos que ratificar o convite. Né? Mas mantendo o 14, está confirmada a presença. Mantendo o 14 na comissão, mas não vejo problema em despachar o 15, o 16 e o 17. Salésio, vereador Salésio Lima, com a palavra. Presidente, cumprimentar Vossa Excelência. Presidente, pelo meu entendimento, eu tinha ficado com esses projetos naquela sessão. Sim. 14, 15, 16, e foi justamente esse vereador que pediu a presença do Conselho de CDM aqui para que pudesse estar explicando. Então, aguardamos. Acabou de chegar, então já vamos solicitar que adentre ao recinto. Pode ser daqui. O alvo é melhor. Foi solicitada a presença aqui por conta de um projeto, o PLC, 14 de 2024. E aí gostaríamos, então, que o senhor esclarecesse melhor sobre este projeto. O vereador Salésio quer fazer uso da palavra antes de... Gostaríamos de entender a transformação da zona de conservação da biodiversidade para uma zona residencial. Só lembrando que o João é presidente do CDM. Bom, boa tarde a todos, agradeço o convite. Senhores, cumprimentar o senhor presidente, todos os vereadores aqui presentes. Bom, eu fui questionado, eu como presidente do CDM, sobre esse PL que altera o zoneamento, né, da zona da biodiversidade para a zona residencial. Deixando claro que o rito do CDM, quando qualquer tipo de requerente faz essa solicitação, ele simplesmente tem o aval do proprietário, né, e da empresa que está propondo essa alteração do zonamento para que se faça a devida alteração do zonamento para que ele possa empreender.
né? Nessa área específica, dessa zona de conservação da biodiversidade, ela só poderia nos fazer lotes de 2.000 metros quadrados. O requerente, então, solicitou para que fosse alterada esse zoneamento para fazer lotes de 360 metros quadrados. Essa é a alteração. Estamos preocupados com relação à questão da biodiversidade, de desmatamento e tudo mais. Deixando claro que o Conselho de Desenvolvimento Municipal ele não legisla sobre leis ambientais. Ou seja, o desmatamento, se o proprietário deste imóvel viesse com uma proposta de um empreendimento de uma empresa ou de construir a casa dele nesse imóvel de tantos hectares, ele poderia desmatar o mesmo nessa zona da biodiversidade quanto uma zona residencial 1-2, que, de acordo com a lei da Mata Atlântica, ele consegue desmatar 70%. Então, ou seja, só que mesmo assim, com a proposta do empreendimento, foi analisado pelo planejamento urbano, foi analisado pela Câmara Temática, que são técnicos, tanto do município quanto fora, e analisado pelo Conselho, que a gente chama de conselhão, né, carinhosamente falando, que é onde se vota, de fato, essa alteração de zonamento. Bom, aqui nessa área, a proposta foi um loteamento, com um lote de 360 metros quadrados, mas por ser zona de biodiversidade, nós solicitamos ao requerente que ele fizesse um estudo ambiental. Com esse estudo ambiental apresentado, ele identificou nascente, identificou corpo hídrico e fez todo um estudo dentro dessa área que foi apresentado ao CPU, junto ao processo, para que fosse estudada toda aquela área e apresentada ao CDM. E, de fato, foi feito. Se vocês pegarem a ata do dia 6 de junho, que foi quando foi apresentado, e a gente abre também para que a empresa apresente aos conselheiros toda essa possível alteração, ali é discutido se o CDM concorda ou não essa alteração de zonamento. Então, deixando claro também que a área não foi alterada por completo. Teve uma parte que ficou como ZCB. Né? Essa parte foi o 30% que, de acordo com a lei da Mata Atlântica, ele não pode desmatar nesse ponto. Então, assim, por que eu vou mudar para residencial 1-2, se, de fato, pela lei ambiental, eu não posso desmatar? Então, ele propôs também, na sua divisão de zoneamento daquela área, de fato, como iria ficar. Eu até trouxe a apresentação do CDM do dia para explanar para vocês. Então, deixando claro, vai ser deixado o APP que ali se encontra, 30 metros, né, porque é uma área que não está consolidada, então não entra no diagnóstico socioambiental apresentado, que foi aprovado anteriormente, e essa área de preservação fica ainda assim o zonamento como ZCB. O restante, que, de acordo com a lei da Mata Atlântica, ele pode, de fato, desmatar, ele vai conseguir fazer esse loteamento de 360 metros quadrados com as suas vias. Já está parcelado? Não. Ele só consegue parcelar após a alteração de zonamento. Porque quando ele entra com o projeto de loteamento, a primeira análise que se faz da viabilidade é se o zoneamento permite aquela proposta. E hoje o zoneamento não permite. Então, o primeiro passo que ele tem que fazer é apresentar a proposta do loteamento, que não tem nem viabilidade ainda, é só um projeto, para ver se a Câmara Temática, os técnicos e o Conselho aprova essa alteração de zonamento para depois ele poder entrar com o projeto. Uma vez desmembrado aí essa área para o loteamento, a área restante, ela volta aos 100%. Pode ser desmatado depois 70% desse... Não. Isso fica então, assim, ao longo do tempo, né, parcelamento, como é que funciona? Quando eu vou entrar com loteamento, eu tenho que deixar os seus percentuais de área verde e utilidade pública, certo? Uma vez deixadas essas áreas, as áreas que saíram desse parcelamento não precisam mais ser deixadas. Se ele nunca teve essa exigência, ele vai ter que deixar. Neste caso, pela lei da Mata Atlântica, que ele vai ser permissível o desmatamento, aquela área preservada não poderia mais ser desmatada. Porque a questão é do fragmento vegetal e não da área ou da matrícula em questão. 64 mil metros. Deixa eu ver aqui. 71. Da 71 mil. 71 mil metros quadrados, aquele L ali? Isso. 71.552. O lote É uma PP, né? Não inteira, né? Ela existe. O estudo ambiental deles identificou uma nascente, identificou um corpo hídrico, e no projeto de parcelamento ele preserva os 50 metros da PP e os 30 metros da PP do rio, que é 50 da nascente e 30 do rio. Ele mantém essa preservação. Essa preservação fica como ZCB, porque não faz sentido a gente mudar o zonamento de uma área para residencial, se é uma área de preservação, pela lei ambiental,
E o restante que ele poderá desmatar, pela lei da Mata Atlântica, ele conseguirá deixar zona residencial 1, 2. Ô, João, o IMA tem se posicionado em relação a isso? Não. O que acontece? Mesmo o zoneamento sendo alterado, a legislação ambiental não altera. Então, se ele vai junto ao IMA esse processo e ele não cumprir o rito da lei ambiental da Mata Atlântica, ele não consegue parcelar. Qual o próximo passo depois disso aqui? Desse aqui, aí, o zoneamento... Vamos considerar que foi aprovado esse projeto de lei, e aí depois vão fazer eles vão requerer o parcelamento do solo. Exatamente. Eles entram com um projeto de parcelamento do solo, de loteamento. Sim. Aí passa por todo o rito, todo o processo de aprovação. O primeiro deles é a viabilidade. Então, ele aprova, aí a viabilidade tem a comissão de loteamento, que aí lá tem o patrimônio, tem o DEMACRE. Dependendo da legislação ambiental, é o município que aprova ou o Estado, que é pelo IMA. Então, esse aqui é estágio médio, esse aqui é o estágio médio, a vegetação, que foi feito tudo Quem que aprova? florístico. Ali é o IMA. O IMA que vai aprovar. E aí, veja bem, ele só consegue a viabilidade do loteamento, que é o município chancelando que, olha, esse empreendimento é possível a partir dessas alterações. Eu não vi o requerimento que vocês viram, não. Ô, Nicolas, você vai ver o requerimento do pretendente aqui, não? Eu não vi. Não, mas o que? Quem requereu? Deixa eu ver. A Concretize, né? Ah, A concretiza. empresa, isso. Ah, está aqui. Vocês querem fazer... Aqui é um condomínio fechado? Propósito de loteamento. Loteamento aberto. A sugestão dele está lá na página, Kaminski. Na página 12, lá na conclusão, basicamente. É mais ou menos a proposta dele. Só que daí o que foi autorizado está na página 13. O que foi autorizado? Uma pequena mudança para a zona residencial 1, 2, aí fica uma zona de uma faixa de ZCB, depois lá embaixo mais uma faixinha de ZR 1, 2, e lá embaixo fica a ZCB. Isso não incentiva, aí eu vou fazer uma pergunta, João, que talvez seja mais da tua opinião do que uma questão mais técnica. Isso não vai incentivar, talvez, aquela faixa grande de ZCB na beira da Luiz Rosso, daqui a pouco mais um pedido? Sem dúvida. Sem dúvida. E aí que está. Quando a gente faz uma análise, a gente também vê o entorno, né? Por isso que é exigido um estudo ambiental mais aprofundado, que foi apresentado nesse estágio, né? Nós temos já toda uma zona do entorno residencial já aprovado por lei, né? E nós temos a margem da rodovia, né, do fragmento vegetal, que logo já vai se alterar. Então, o que acontece? O estudo ambiental ele já disse que é um estágio médio. Eles apresentaram para nós também uma evolução desse estágio médio. Então, foi basicamente uma regeneração espontânea ali. Não é uma mata virgem que está ali há 100 anos. É uma mata que, em torno dos 20 anos, se regenerou porque ninguém fez nada naquele ambiente. Então, ou seja, pela urbanização e pelo planejamento urbano, faz sentido que aquela área se torne uma área urbana. Diferentemente, por exemplo, do Morro do Céu, né, que é uma área que está de preservação, tem a parte do plano de manejo que determina o que pode e o que não pode naquela redondeza, então tem uma restrição maior por todo o ambiente vegetal, faunístico que ali existe. Agora, nessa região aqui, tu já tens toda uma região residencial do entorno, tens uma rodovia de alto fluxo em frente a ela, então vamos preservar aquilo que faz sentido preservar. Aí, como o vereador Nico falou, é mais uma opinião, que aonde eu preciso preservar APPs para garantir que aquela água não seja contaminada de alguma forma, por urbanização extensiva em cima dela. O restante não faz sentido mais eu preservar, porque é uma vegetação, um fragmento vegetal que não vai ter muita influência na área urbana como um todo. Continua em discussão aí. Vereador Salésio. Vereador Paulo Ferrarese.
vereador Nicola. Eu posso já fazer uma pergunta que não necessariamente sobre esse projeto, mas na reunião da quinta-feira passada, o pessoal do Morro Sequinel foi no CDM? Foram. Como é que foi a reunião? Porque amanhã eles vão vir aqui na Tribuna Livre. Então, para a gente já saber, né, vereador Salésio, como é que foi essa reunião do CDM, vereador Kaminski? Para que a gente já esteja ciente também de como foi. Teve, se eu não me engano, foram 5 participantes, foram lá. O CDM é uma audiência pública também, então, tanto tem os conselheiros que vão para a reunião do CDM, como é uma audiência pública e todo o público externo pode estar participando e da reunião como um todo. Não tem direito a voto, logicamente, né? O que acontece? Eles não se manifestaram por quê? Porque tinha uma proposta específica lá do Morro Sequinel, Morro Sequinel, que era uma proposta de um grande condomínio, algo bem interessante, mas que a Câmara Temática, naquelas condições, não aprovou, indeferiu o processo. Com esse deferimento, como é que é o rito, né? A gente aciona o empreendedor e o proprietário e fala, olha, esse requerimento ele foi indeferido. Mesmo assim, você tem a opção de mandar para o CDM ou não. Por quê? Porque a Câmara Temática ela faz um aconselhamento ao CDM. Então, a opinião pelo indeferimento. No CDM, no grande conselho, se aprova de acordo com a Câmara Temática ou não. Né? E aí o empreendedor tem essa opção, e ele decidiu retirar de pauta isso. E aí isso não foi apresentado junto ao CDM, foi esclarecido à população que ali estava desse interesse, não quiseram se manifestar. E aí tocamos em frente. Então, só para concluir, deixar claro assim que as ECB hoje, se o empreendedor não tivesse com esse processo, né, e ele quisesse empreender naquela área, o que ele poderia fazer? Lote de 2.000 metros quadrados. Isso é o que ele poderia fazer. Se ele queria fazer residencial, lote de 2.000 metros quadrados, ele poderia fazer. Né? O desmatamento seria o mesmo, 70% da área como um todo do fragmento. O que ele está propondo aqui é que, em vez de 2.000, ele passe para 360. Vereadores, satisfeitos com a explicação? Muito bem. João, muito obrigado aí pela presença. Eu que pelos agradeço. Esclarecimentos. E o CDM, eu, na condição de presidente, a gente fica à disposição para qualquer dúvida do rito de processo que venha a surgir. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a você também. Tudo de bom. Então, vamos voltar ao projeto PLC PE 14. Estava com a tua relatoria, vereador? Por gentileza, pode ir. Senhor presidente, diante das explicações do presidente, o PLC do Executivo 14, eu dou pela aprovação. Em discussão, a relatoria do PLC PE 14, do vereador Salésio Lima. Não havendo quem queira discutir em votação. Então, o resultado é de o vereador Júlio e o vereador Nicola se abstêm de votar. O presidente vota? Eu vou me abster também. Não, mas não é questão... Pois é, eu vou deixar... Se eu for obrigado a votar... na verdade, eu queria conhecer... Eu fiz uma pergunta aqui, eu não fiquei assim bem esclarecido sobre a pergunta, sobre a resposta. Não, mas ele deu a resposta ali. João, por gentileza. Se bem que o Nicola fez a pergunta, acho que quase que contemplou também, né? João, como eu coloquei em votação, eu fiquei numa dúvida, me deu uma resposta ali, porque assim, uma vez desmembrado, essa área ela fica inteira novamente, certo? Certo. Uma vez inteira, ela pode ser... Parcelada novamente? Parcelada novamente? Parcelado, sim. Mas aí, volto a falar. Quando a gente faz um processo de análise de um parcelamento do solo, a gente pega o histórico daquela matrícula.
E aí, no histórico daquela matrícula, diz de onde ela veio e quais foram as restrições. Com isso, eu não posso mais desmatar. Exemplo. Mas isso está na lei ou é subjetivo? Está na legislação. Por exemplo, nós tínhamos em Criciúma uma lei que nos obrigava no máximo parcelamento do solo no desmembramento de 10 lotes. Acima disso tinha que ser loteamento. Bom, mas aí eu tinha pessoas que, vou desmembrar em 10, depois eu pego aquele que sobrou, boto mais 10 e assim por diante. Com isso, né, esse histórico ele foi obrigatório no processo comum. Então a gente já faz isso corriqueiramente para evitar qualquer tipo de burla a loteamentos. Ô, João, mas ele pode fazer o parcelamento de solo com 2.000 metros quadrados, né? Hoje, nos ECB, sim. 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 Muito bem, esclarecido. Tá em votação. Então, com 2 abstenções e 3 votos favoráveis, fica aprovado a relatoria do vereador Salésio Lima ao PLC 1424. Vamos ao próximo, que é o PLC-PE 15. Vereador Júlio, por gentileza, pode fazer a relatoria desse projeto? Ou pela aprovação em discussão a relatoria do vereador Júlio ao PLC 15, não havendo quem queira discutir em votação. Vereador Paulo, gostaria de... Fez um movimento aí? Não era para discutir. Então, em votação, não havendo quem... Ou melhor, os contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Vamos ao PLC, PE 16. Vereador Nicola Martins, por gentileza, pode fazer a relatoria desse projeto. Estou só terminando de abrir aqui, presidente, só um minutinho. Esse aqui é um pedido de alteração na rua Isaura de Jesus Santos, no bairro Vila Miguel, atualmente em zona residencial 1, 2 pavimentos, transformar para zona mista 2, 4 pavimentos, e também uma parte para zona residencial 0, 2 pavimentos. Então, eu dou pela aprovação. Em discussão, a relatoria do vereador Nicola Martins ao PLC 1624. Não havendo quem queira discutir em votação, os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O nosso último projeto é o PLC-PE 17. Vereador Paulo Ferrarese, por gentileza. Obrigado, presidente. Presidentes e vereadores, eu dou pela aprovação. Então, em discussão, a relatoria do PLC-PE 17, do vereador Paulo Ferrarese, não havendo quem queira discutir em votação, os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Palavra aberta aos vereadores que queiram fazer alguma consideração. Então, já que estamos com a pauta, temos mais algum... Falou que chegou um projeto... Hein? Se os vereadores acharem, a gente pode... Não, dá tempo, então. Podemos colocar. Pode ser? Qual é o PLC? Não sei se é PL ou... Tá. Deixa a pauta limpa. Não é, vereador? É o PE 62. Bom, então, gostaria que o vereador Salésio Lima, fazendo aqui fizesse a relatoria do PE 62. Só vou pedir para a nossa secretária ler o cabeçalho do projeto, me faz favor. Pode ser? Autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder imóvel, por meio de termo de cessão de uso, à Secretaria do Estado de Segurança Pública de Santa Catarina, através da Delegacia Geral da Polícia Civil de Criciúma. Obrigado. Senhor presidente, dou pela aprovação do projeto. Muito bem. Em votação, aliás, em discussão, a relatoria do
vereador Salésio Lima. O P é 62. Desculpe, a minha memória está bem. Não havendo quem queira discutir, em votação, os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Com isso, eu encerro a reunião de hoje. Muito obrigado a todos.